Fala, Oi, pessoal. Aqui tá não, aqui embaixo. Deixa um joinha, se inscreva no... Tá não, aqui embaixo. Isso aí, então vamos lá. Oi, pessoal! O seu nome é? Gabriela. Então fala pra eles, qual que é o seu nome? Gabriela. Qual? Gabriela. Gabriela. E você está aqui com a sua? Tô precisando. Que ela não larga pra nada. E Não. onde tá as irmãs? Tô dormindo. As irmãs estão dormindo? As irmãs estão vendo desenho fingindo que estão dormindo, né? Mas no final a gente vai chamar elas. E Rafa? Assim. Então bora contar um pouquinho da gravidez? Sim. Eu vou começar contando como eu descobri minha gravidez, com a Gabriela no colo, né? A Rafa e a Isabela estão vendo desenho. Então a Gabi, que é mais grudenta comigo, né? Mais grudenta na mamãe, né, Bibi? Então, por enquanto, ela vai colaborar aqui e participar do vídeo. Vai falar junto com a mamãe, né? Então, a minha gravidez foi uma gravidez planejada, mas a gente não esperava que ia vir 3 bebês. Três bebês. Isso, filha. Então, a gente, assim, todo mês era aquela expectativa, né? De que, esse mês eu tô grávida, esse mês eu tô grávida. E a gente tentou por um período de uns 4 meses a tentar engravidar. Não tomei nenhuma medicação, não tomei nada pra ovular. Foi, assim, abaixo de oração mesmo. E esperar, né? O momento certo, a hora que Deus ia nos abençoar. E antes de eu completar um mês de atraso, uma semana antes, eu já estava sentindo sintomas no meu corpo. O peito muito dolorido, né? Muito inchado. Só que são os mesmos sintomas de quando a gente tá pra chegar aos nossos dias, né? Então, assim, confunde um pouco. Confunde bastante, né? Porque a gente não sabe se a gente engravidou ou se a gente vai chegar no nosso período. E eu tive bastante cólica também, né? Na semana que era pra me completar um mês de atraso. Que na verdade era um mês que era pra vir, né? Normal. Então, assim, eu descobri uma semana antes do primeiro mês. Aí eu tava já com teste de farmácia em casa. Eu resolvi fazer, né? Falei, tava todo mês fazendo, né? A louca da farmácia, né? A louca do teste de farmácia era eu. Todo mês eu tava na farmácia comprando teste, né? Né, Bibi? E eu já tava... E eu já tava com um pouquinho... E eu já tava com um pouquinho... Deixa a mamãe falar? Sim. E eu já tava com um pouquinho de cólica, então eu falei assim, mas é melhor tirar essa dúvida, né? Se for pra vir, pelo menos eu já sei, eu vou ficar mais aliviada. E vida que segue, né? Tentar novamente. Mas todo mundo me falou, né? Falou assim, mas é muito cedo, você não tem nem um mês de atraso, você vai dar um mês ainda de atraso. É muito cedo pra você descobrir se tá grávida, se é o positivo. E eu também pesquisei bastante e realmente estava muito cedo, não tinha dado nem um mês de atraso ainda. Mas eu resolvi fazer, né? Porque eu sou ansiosa. Gostamos de descobrir as coisas rápido, né? Então eu resolvi fazer o teste. Aí, tandandandã. Sim, gente, apareceu 2 risquinhos. Com menos de um mês de gravidez, né? Com apenas 3 semanas de gravidez, apareceu 2 risquinhos. E eu achei aquilo assim... Eu fiquei muito, mega, super feliz, mas também fiquei um pouco assustada, né? Porque assim, mas eu nunca tinha ouvido falar nenhum caso que a gente descobrisse a gravidez, ainda mais por teste de farmácia, assim tão rápido. E aí eu fiquei pesquisando e eu encontrei relatos que era um falso positivo, né? De várias mamães, de várias mulheres que fez teste de gravidez e deu falso positivo. E eu fiquei super triste com isso, super frustrada. Fiquei pensando, então pode ser que eu não esteja grávida, né? E aí eu dei uma pesquisada no geral e eu descobri que quando a gente, né, fica grávida de gêmeos ou mais, né? O nosso hormônio da gravidez costuma constar mais cedo nos testes. E eu fiquei pensando, gente, será que são gêmeos vindo aí?
tá? Essas bombinhas, porque hoje é 31 de dezembro. Então, assim, já tá à noite, tá chovendo. Então, é pensando, então pode ser que eu não esteja grávida, né? E aí eu dei uma pesquisada no geral e eu descobri que quando a gente, né, fica grávida de gêmeos ou mais, né, o nosso hormônio da gravidez costuma constar mais cedo nos testes. E eu fiquei pensando, gente, será que são gêmeos vindo aí? Tá? Essas bombinhas, porque hoje é 31 de dezembro. Então, assim, já tá à noite, tá chovendo. Então, esses barulhos aí é porque tá quase chegando 2022, né? Então, eu fiquei pensando, será que é uma gravidez de gêmeos, de gêmeas? Mas eu nunca imaginei que seriam trigêmeas, né? E eu cheguei até a contar, né? Fiz aquela surpresa pro meu marido. Coloquei dentro de uma caixinha o teste de farmácia. Coloquei uma roupinha, porque eu já vinha comprando uma roupinha. E ele também não acreditou. Ele falou assim, não deu nem um mês de atraso. Então, eu não acredito que seja não. Pode ser que seja um falso positivo, sim. E vamos lá pro exame de sangue, né? Só que como eu moro numa área bem rural, bem sertão mesmo, eu demorei alguns dias ainda. Eu demorei uns 3 dias pra vir no centro, né? Pra poder fazer o exame de sangue. E no dia que eu vim, era pra ser o dia mesmo que era pra vir a menstruação, né? A menstruação daquele mês. Meu irmão caçula estava lá em casa comigo e ele que foi até a cidade comigo, né? A gente pegou o ônibus e foi. O dia que eu vim, era pra ser o dia mesmo que era pra vir a menstruação, né? A menstruação daquele mês. Meu irmão caçula estava lá em casa comigo e ele que foi até a cidade comigo, né? A gente pegou o ônibus e foi. Fiz o exame de sangue, esperei mais ou menos 1 hora para sair o resultado, até que demorou um pouquinho, né? E fui lá buscar o resultado. Quando eu peguei o resultado, a moça não falou nada, então assim, eu não sabia. Eu falei assim, eu acho que realmente eu não tô, porque eu esperava que ela pelo menos falasse, parabéns, tá? Vai com Deus. Mas ela não falou nada, ela só falou assim, muito obrigada, seu exame tá aqui. E eu falei, eu acho que eu não tô. Abri ali na porta mesmo, né? De novo, não. Abri ali na porta mesmo. E eu não consegui ler. Tava escrito lá, reagente, né? Mas assim, na hora me deu um branco, me deu uma mistura de emoção, de alegria, de medo também, né? Que agora eu estou realmente, oficialmente grávida, né? Que eu voltei ali na moça correndo e falei assim, moça, qual foi o resultado que deu? Que eu não tô conseguindo ver. Na hora minha vista parece que deu uma embaralhada, que eu não consegui ler direito o resultado. Ela falou assim, deu positivo, parabéns, você tá grávida. Mas eu saí de lá flutuando. E aí, com o positivo de sangue, a gente começou a fazer o pré-natal. A gente começou a fazer no posto mesmo, né? Perto lá da minha casa, né? No sertão. E começou a passar os exames, tudo certinho, exame de sangue, tudo ok. Esses exames de rotina mesmo, né? E logo veio os exames, as ultrações, né? Os bebês ser bem pequenininho. E eu lembro que na primeira ultrassom, o doutor estava em dúvida se poderiam ter 2 bebês. Porque estava muito cedo, elas estavam muito novinhas. Então ele pediu para mim esperar mais 1 semana, mais ou menos, e repetir. E assim a gente fez, né? A gente esperou mais 1 semana, voltamos, marcamos a ultra. Voltamos lá e foi confirmado que eram 12 bebês. 2 bebezinhos, né? Um em cada bolsa. 2 bebezinhos. Só que nesse mesmo ultrassom o doutor também viu uma sombra. E ele tava na suspeita de ter um 3º bebê. Só que ele falou que poderia ser apenas uma sombra. Então ele esperou ele pediu pra gente esperar mais 1 semana, voltar lá pra confirmar se teria um 3º bebê. E aí veio a surpresa, tinha 3 bebezinhos, não era apenas uma sombra, né? Era uma numa bolsa e 2 em outra bolsa. Só que nos primeiros exames, o doutor só me falava que eu precisava da avaliação, né, da morfológica, da ultrassom morfológica, porque ela que dá pra ver tudo no geral. E ele só falava que as 2 bebês que estavam na mesma bolsa estavam muito pertinho uma da outra. Ele nunca chegou a mencionar que poderia ter um risco delas estar coladas, delas serem siamesas, né? Então, assim, eu segui minha gravidez
tranquila, fazia de tudo. Eu passei mal assim nos primeiros meses com enjoo, mas azia, mas de fora isso, só o que incomodava mesmo era o peso da barriga, a falta de ar, porque fiquei no meio do vídeo lá, né, falando que a correria com as trigêmeas são tão grande que eu comecei a gravar ano passado, e realmente foi isso. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Então eu comecei a gravar no dia 31, né, a gente se animou lá e aí começamos a gravar, comecei a contar primeiro um pouquinho, né, da parte do que eu descobri, né, do momento que eu descobri minha gravidez. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o vídeo, né, quiser mais informações sobre sintomas, essas coisas, vocês deixam aqui no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. E essa é a parte 1, porque pro vídeo não ficar muito longo, né, porque eu falo muito, eu falo bastante, eu amo falar. Então, pro vídeo não ficar aquele negócio chato, eu vou separar em 2 partes, né? Então, essa vai ser a parte 1 do vídeo. E agora eu vou gravar e mais pra frente postar a parte 2, que é quando a gente foi fazer a ultrassom morfológica, né? É o que a doutora falou, a notícia quando a gente recebeu, né? O que a gente sentiu, o que o meu marido sentiu, né? Quando a gente descobriu, né? Que 2 delas eram siamesas, né? Que é a Rafa e a Gabi. Eu vou contar pra vocês quais órgãos estavam colados, né? E assim eu vou dar continuidade para contar a história delas, né? Até a hora do parto, a internação, até o momento da cirurgia. E gravando também um pouco do dia a dia que da nossa rotina. Então, gente, se inscreva no canal, já ativa o sininho para vocês não ficarem por fora de nada. Porque eu vou fazer de tudo para colocar vocês por dentro de toda a história delas, né? Aqui eu tenho certeza que vocês vão sorrir muito, vão se divertir com a gente, porque elas são demais. E também vão se emocionar muito, porque a história delas é linda demais, né? É Deus mesmo. A história delas, né? Aqui eu tenho certeza que vocês vão sorrir muito, vão se divertir com a gente, porque elas são demais. E também vão se emocionar muito, porque a história delas é linda demais, né? É Deus mesmo, sabe? Vocês vão olhar para a história delas e vai ver assim, nossa, é só Deus que para nos dar força, para ter nos sustentado, né? Porque foi um momento bem tenso. Gente, já é 2022 também, né? Nossa, minha cabeça tá ainda que a gente tá vivendo 2020, né? Mas já é 2022. Então eu desejo para vocês muita alegria, muita paz e principalmente muita saúde e muita fé, né? Porque esses anos de pandemia não tem sido fácil pra ninguém, né? Esses anos mexeu com a mente, com a cabeça, né? Com a rotina da gente. Então, assim, muita saúde pra todos vocês. Acompanhe a gente de perto mesmo. Qualquer sugestões de vídeo também que vocês queiram que eu traga aqui sobre a minha rotina com elas, né? O que elas comem, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação sobre as trigêmeas ou até mesmo em relação ao caso delas que foi ter nascido siamesas, vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou responder todos vocês. E já que 2022 já tá aí, bom ano para nós, acompanhe a gente pertinho, que eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas conquistas, muitas vitórias, se Deus quiser. E um beijo nosso. Agora eu vou deixar um beijo especialmente para vocês de feliz ano novo, né? Que esse ano já começou e se inicie com várias bênçãos na nossa vida. Um beijo muito grande da Astrid.